Obrigada, obrigada, Marcelo. Pode ser aqui em cima. Muito obrigada, muito obrigada. Nossa, eu sou extremamente grata às suas palavras, Marcelo. E você me poupou um grande trabalho de uma pesquisa analítica. Obrigada. De fazer uma pesquisa analítica tão detalhada quanto essa. Me poupou um bom trabalho de buscar esses números, né, para mostrar aqui, que eu ia falar sobre isso também, e dessa importância, né, da gente trabalhar com indicadores, de ver números, de ver dados que reflitam a realidade que nós temos, né? Senão, se a gente não sabe, se a gente não tiver esses dados, a gente não consegue gerenciar absolutamente nada, né? Bom, está aqui um QR Code para que vocês possam capturar ele, fazer a avaliação desse último painel, dessa última palestra. E vamos começar agora a nossa palestra, nossa fala aí, né? A minha fala sobre a governança hoteleira. Eu não me canso de falar, já falo há 20 anos sobre governança hoteleira pela ABG, 18 anos, né? Mas a vida inteira eu falei de governança hoteleira. Se eu estou há 19 anos na Equipe Hotel, há 19 anos eu falo aqui, nesse palco, sobre isso. Não que só seja esse tempo que eu já falava antes. Bom, gente, eu tenho que falar um pouco, né, dessa retomada do setor, dos desafios, das oportunidades que nós temos, do nosso grande aprendizado que nós temos. Aqui são os meus canais. Quero convidá-los a entrar no meu canal no YouTube, lá tem mais de 50 vídeos postados sobre a governança hoteleira, conteúdo que eu produzi durante muito tempo para nortear, para orientar, para ajudar na formação, nos treinamentos, né, das equipes, enfim, conteúdos que certamente interessarão a alguém que esteja nessa batida de aprimorar seus métodos, buscar qualificação profissional. Ainda tem 2 sacolas ali, que eu não coloquei aqui, eu peço, por favor, meu assistente especial para assuntos mais especiais ainda, que coloque aqui, por favor, as outras sacolas, porque essas aqui são, por favor, tem mais 3, pode colocar aqui na frente, não tem problema não. Eu não disse que eram todas, né? Sim, também. Pode colocar também. Isso. Isso. Essa daqui é menor, né? Bota assim. E assim. Perfeito. Foram presentes que eu ganhei, né? Para me lembrar de agradecer a quem me deu. Bom, gente, vamos começar. Já falei, né, no início, quem está aqui desde o início, já me apresentei. Eu sou Maria José Dantas, presidente fundadora da ABG Nacional. Trabalho há 30 anos nesse setor e estou à frente da ABG desde a sua fundação há 18 anos. Mas muita gente que já ouviu falar de ABG associa sempre a ABG a Maria José, porque as histórias se confundem, se misturam, estão juntas e misturadas, conectadas de uma forma permanente. Eu quero muito falar, já falei da nossa história, né, desses 18 anos de ABG, e vou aqui somente reforçar a importância dessa instituição para a qualificação profissional, para o desenvolvimento do serviço, da prestação de serviço da hotelaria de uma forma melhor, com esse olhar na operação do setor de governança. São 3 publicações que eu quero mostrar para vocês, mas para maior relevância de todos que estão aqui, nós temos o método ABC de Housekeeping, o manual de Housekeeping, e eu quero falar sobre eles no andar da minha fala, da importância de nós termos método para realizar a nossa missão de todos os dias, que é de encantar o nosso cliente. E até porque, para encantar o nosso cliente, nós precisamos fazer uma entrega muito consistente, né? Eu entrego hoje muito bem,
esse serviço, amanhã eu tenho que entregar também muito bem, e depois também muito bem, e por aí vai. Se eu, hoje, faço uma entrega muito boa, muito consistente, mas amanhã eu falho nessa entrega, eu não tenho qualidade necessariamente. Eu não posso dizer que o meu serviço é de excelência se eu pratico recorrentemente falhas, um serviço com falhas nesse processo. Então, para isso tudo, eu preciso de processos bem estruturados. Já vou botar aqui mais uma vez a forma como vocês se associam à BG e depois eu volto nesse tema. Agradecer enormemente a Daniela Diniz por sua palestra magnífica, apresentando as empresas, as melhores empresas para se trabalhar, as melhores práticas, né? Independente da hotelaria, o mundo caminha para frente, né? Independente das nossas práticas, de como nós enxergamos esse universo do PJ, da pessoa jurídica, né? O mundo está caminhando. Então, o que eu quero dizer, antes de qualquer coisa, a empresa ela não é composta por um CNPJ, como a gente pensa necessariamente. Uma empresa, ela é a união de muitos CPFs. Uma empresa, ela é composta por CPFs, na verdade, né? Do dono que pensou nela estrategicamente, que está lá no nível estratégico, ao seu nível tático, que é o gerencial, até a sua equipe de base, que é numerosa, e são muitos CPFs, né? Muitos CPFs que compõem essa empresa e que constrói ela. Então, precisamos sim olhar para esses CPFs, né? E entender como eu estou gerindo essa minha força tão extraordinária de trabalho e como eu posso fazer melhor isso, porque eles é que trazem o meu resultado. Eu tenho que ter um olhar estratégico para essas equipes operacionais. Enquanto eu pensar que as equipes operacionais não merecem atenção porque estão na operação, estão escondidos, ninguém está vendo, mas o resultado do que eles produzem todo mundo vai ver. É bom até que em alguns casos, em muitos casos, né, que eles não estejam circulando. O Marcelo falou isso de forma muito brilhante. Na pandemia, era um valor agregado, era um diferencial, o hóspede ver um carrinho de limpeza ali, porque sabia, isso levava para ele confiança, né, de que aquele ambiente estava sendo higienizado e tal. Mas, em geral, as equipes da governança são invisíveis. Elas trabalham, fazem, acontece, mas ninguém está vendo. Tá? O resultado aparece no dia seguinte de manhã feito, o resultado aparece, né, no apartamento que ele saiu de manhã, deixou sujo e chega e encontra limpo, arrumado e tudo perfeito. Parece que é um robô que faz, mas é um ser humano. Ele só não sabe quem foi. Na maioria das vezes acontece assim. Raramente está ele em contato direto com aquela pessoa. Marcelo nos traz uma reflexão muito importante sobre o futuro dos protocolos, sobre a segurança nos ambientes. E coisas que ficaram, que vão permanecer dessa pandemia, que vai nos trazer, sim, que é, na verdade, uma grande oportunidade de melhoria no que nós já fazemos muito bem. E eu já estou considerando que nós já fazemos bem. Mas eu também entendo que nada é tão bom que não possa melhorar. Então, nós temos, sim, muitas oportunidades de melhoria, desde o momento que passamos a olhar para essas oportunidades, né? Que a gente tenha vontade, interesse em enxergar e, sim, ter o trabalho de mudar, porque tudo que a gente quiser fazer, a gente pode, e tudo dá trabalho. Então, qual é a nossa disposição de querer arregaçar a manga e ir para lá e fazer essa mudança acontecer? Então, a primeira frase que eu começo dizendo para a gente começar a nossa tarde aqui é: se transforme na mudança que você quer ver. Se você quer que a sua equipe dê uma devolutiva maravilhosa para o seu cliente, dê uma devolutiva maravilhosa para ela. É assim que ela vai transportar o sentimento que ela vai receber para o próximo que ela for atender. E por aí vai. Então, nós temos muitos desafios nessa retomada, sim, quadros reduzidos, demissões, muitas coisas aconteceram. E nós não podemos esquecer dos princípios da hospitalidade, né, gente? Que é esse sorriso, que é a gentileza, que é a cordialidade, que é tudo isso que nós prezamos tanto, o acolhimento.
Não podemos esquecer disso. Mas isso tudo debaixo de uma máscara, né? Por trás de uma máscara, tudo isso cuidando e se preocupando com a segurança de quem está realizando esse processo e de quem está recebendo também. Enfim, e a governança entra aqui de forma extraordinária, né? Quando eu disse lá atrás, a profissão da governanta, ela atravessa séculos. A primeira governanta da história que nós temos um registro foi em 1898. Falei 1889, mas é 1898, portanto, 2 séculos atrás. Poucas profissões nós temos hoje em dia de 2 séculos atrás. E se transformou completamente. Se transformou sem perder a sua essência. Então, quem fala hoje a palavra governanta, muito menos do que antes, né? A gente ouvia a palavra governanta e pensava naquela governanta braba pra caramba, com, né, aquela autoridade que lhe era peculiar. A governanta metia medo. Quando eu comecei em hotelaria, ainda era assim, um pouco assim. A governanta metia medo, então até os meninos, né, o capitão porteiro, ela ficava tomando conta para ver se ele estava tirando os botões dourados do casaco antes de botar o casaco para lavar, porque desbotava. E a governanta fazia isso, ela obrigava os meninos da portaria que usavam aqueles casacões parecidos com esse meu, tudo dourado, lindo, maravilhoso, né? Ela obrigava ele a tirar botão por botão, guardar, dava um saquinho para cada um, né? Guardar no saquinho, para lavar os casacos sem o botão, que era para não arranhar na lavadora. Essa era a governanta de 30 anos atrás. Nós temos uma nova geração de governante. Quando eu falo governante, a gente hoje leia-se governante, gerente de governança, porque essa profissão evoluiu, sim. Antes, essas governantas vinham da Croácia, vinham de Portugal, vinham da Suíça, da Inglaterra, vinham da França, e elas povoavam os grandes hotéis de luxo do Brasil. Assim fazia o Copacabana Palace no Rio de Janeiro, o Hotel Balneário aqui em São Paulo, em Santos. Eram hotéis de altíssimo padrão, altíssimo luxo, que precisava ter uma general cuidando da criadagem, que era assim que eles falavam na época, né? Que era a origem da profissão da governanta lá nas grandes residências, quando ela migrou para o grande hotel. Na história, nós temos registros de que a primeira governanta que existiu na atividade hoteleira foi no Ritz de Paris, que foi fundado em 1898. A primeira governanta na história trabalhou no primeiro grande hotel de luxo, no maior monumento da hotelaria até hoje, o Ritz de Paris. Claro que hoje ele não trabalha da mesma, já foi internamente, né, refeito e reeleito, né, foi feito retrofitado muitas vezes, mas o conceito primordial da hotelaria, do glamour, da sofisticação, isso não mudará jamais no empreendimento desse porte. Essas governantas foram se aposentando, saindo, enfim, e esse perfil se adaptando às novas mudanças do mundo. Então, no ano de 2000, aqui no Brasil, o Instituto de Hospitalidade reconheceu a profissão como gerente de governança ou governanta executiva, né? E fez o primeiro CBO, Código Brasileiro de Ocupação, para essa classe que a gente usava, o da residência. Toda governanta, depois dessa data para trás, usava um CBO, que era usado para o mesmo CBO da governanta da residência. A gente não era reconhecido no Código Brasileiro de Ocupação. Olha, e eu estou falando de 1898. No Brasil tudo chega muito atrasado, né? Uns 2 séculos nesse caso. E por aí vai. Mas isso foi muito bom, porque abriu caminhos, né? Trouxe uma visão diferente. O Instituto de Hospitalidade fez um trabalho gigante no Brasil naquela época, separando, né, criando referências de atividades, registrando essa atividade de uma forma diferente para cada tipo de hotel, de empreendimento, de forma que
A gente sabe hoje que uma governanta executiva, ela não trabalha, não existe uma governanta executiva no mid-scale, por exemplo. Existe uma governanta operacional ou um supervisor de governança. Mas existe uma atividade que é correspondente ao trabalho da governanta, né? Enfim, alguns hotéis não podem ter, mas todos precisam do serviço. A verdade é essa, e esses empreendimentos trabalham de forma diferenciada para cada perfil, claro, e de acordo com o seu profissional, estabelece suas diretrizes. Então, não tem uma regra clara hoje, eu recebo muito essa pergunta, eu tenho na minha carteira como governanta, por que não bota como governanta executiva? E aí eu pergunto, você cuida da gestão do empreendimento? Você gerencia custos? Você gerencia orçamento? Você trabalha seu orçamento anual? Ou é o seu gerente que faz isso? Não, ele não me dá nada disso para fazer. Eu falo, então você cuida mesmo da operação, não é da gestão da hospedagem como um todo. Então, nesse caso, é uma governança operacional mesmo. Cuida da distribuição das atividades diárias, né? Muito bem. O que não muda em nada no sentido da prestação de serviços, porque ela tem que entregar serviços de qualidade, de excelência, tem que entregar padrões, e tudo isso, e para tudo isso, ela precisa de pessoas treinadas, qualificadas, e sempre digo, né, para você fazer um grande acolhimento, um acolhimento maravilhoso, para você atender com essa gentileza, essa cordialidade, tudo isso que está escrito aí, beleza, isso significa hospitalidade, significa. Mas o que é que sustenta essa estrutura? Quem é que está por trás disso tudo? Como que isso acontece dessa forma tão mágica? Tem que existir alguém por trás disso tudo, que realmente entenda os princípios da hospitalidade, que trabalhe em linha com essa construção, com a construção dessa cultura, dessa identidade para as suas equipes. Desculpa esse slide que a letra está sobreposta, mas é isso, né? Então, nós temos que montar uma estrutura de serviços bem saudável, para que essa estrutura de serviços no setor de governança dê suporte para essas demandas do dia a dia. E sim, quero mostrar para vocês aqui um ciclo de serviços que a gente muitas vezes no dia a dia não olha para ele, né? A governança está no meio aí bem de propósito, porque é a área que interage com todas as outras. Reservas, recepção, manutenção, alimentos e bebidas. Financeiro e comercial são as que a governança não tem muitos links, né? No máximo, cuida do cliente, no máximo não, né? O link é cuidar do cliente que esse comercial foi lá buscar. Mas nós temos uma conexão direta e muito importante com 3 setores aqui, que é reservas, manutenção e recepção. E se eu quiser funilar mais ainda, eu tiro reservas e trabalho com esses 3 grandes pilares, que é recepção e manutenção. Recepção e manutenção, gente, a governança não trabalha sem esses setores, né? Então, assim, a conexão, ela é direta, e ela precisa ser muito objetiva, precisa ser muito alinhada, porque senão é aqui que o problema mora, quando você não tem uma comunicação clara, objetiva entre essas áreas. Recepção é a porta de entrada, mas a governança é a porta da permanência. E manutenção é quem cuida dessa permanência, é quem faz todo esse ambiente estar em linha, está organizado, está de acordo, em conformidade, para receber esse hóspede. Quando a gente ouve um hóspede reclamando de ar-condicionado, de chuveiro que não saiu muita água, então que saiu água suja ou coisa parecida, esse hóspede está reclamando dessa área de governança que não está fazendo o seu trabalho como deveria, porque ela não é a governança que tem que consertar chuveiro, nem ar-condicionado, mas é a governança que tem que identificar e passar, gerar essa ordem de serviço para a manutenção realizar. Então, é um trabalho feito a 4, 5, 8 mãos. Muitas coisas não é a governança que faz, mas é a governança que vê, é a governança que chama, é a governança que cuida. E isso, sim, é o ciclo de serviço que não pode falhar. É o trabalho que não pode ter erros, porque compromete diretamente o bem-estar do hóspede. Nós trabalhamos para
prover ao hóspede o bem-estar dele, desde o momento da chegada dele. Então, quando eu falei que a governança cuidava lá, no nosso primeiro painel, cuidava da chegada, da calçada da rua, é isso. Cuida do hóspede desde a calçada lá da rua. E sim, de todo o resto, de toda a estrutura do hotel, por onde ele passa. Então, nós temos andares, áreas sociais, rouparia, nós temos gestão, controles, e claro que temos que ter gestão de contratos, gestão de contratos, e claro que nós temos que ter, porque nem todo hotel hoje em dia tem lavanderia, nem todo hotel, mesmo que tenha, tem que se terceirizar alguns serviços, ou seja, tudo isso está na responsabilidade da governança, dela gerenciar, dela coordenar, dela distribuir, pelo menos, as tarefas do dia a dia. Então, sim, gente, os pilares da gestão operacional do setor de governança, ele é construído com 3 grandes áreas de conhecimento, que é pessoas, processos e custos. 3 grandes áreas que a gente não pode abrir mão, pessoas, processos e custos. Quando eu falo de habilidades e competências, tá? Quando eu falo da competência de pessoas, com pessoas, eu falo da gestão de pessoas de uma forma muito mais aplicada e sucinta, né? Diretamente associada à forma como você trabalha as suas equipes de base. Quando eu falei aqui que tem escala de 10 dias por 4 dias de folga, né? 6 horas, estou falando da camareira, tá? 6 horas de trabalho por dia. Quando eu falei dessas 6 horas, eu estou dizendo que eu estou olhando para as pessoas, mas eu não deixei de cuidar dos processos, tampouco dos custos. Eu estou me preocupando com isso, sim. A minha estrutura exige que eu olhe para todos esses pilares. Então, nessa retomada, vocês têm desafios maiores, porque vocês têm pessoas que, sem qualificação alguma, quando vocês conseguem as pessoas, elas não têm nenhuma qualificação. Vocês têm que treinar para que elas entendam e conheçam bem o seu processo, para que essas pessoas queiram permanecer. Então, vem aí um grande pilar importante, que você tem que trabalhar muito, que é a gestão de pessoas. Fazer essas pessoas quererem ficar com você, fazer essas pessoas gostarem de trabalhar ali, terem satisfação pelo que elas estão fazendo. Então, o que eu faço para isso? Como que eu faço isso? Essas pessoas terem vontade de ficar na minha empresa, de trabalhar no meu setor. Pense e seja criativo, porque não é o dinheiro que vai fazê-las ficar. A gente já viu nas pesquisas que dinheiro não é o fator motivacional dessas equipes operacionais. E por R$50 elas também trocam de hotel. Tá? Então, assim, não é, mas elas trocam você por R$50. Na verdade, quando ela troca você por R$50, essa pessoa trocaria até por nada, trocaria até pelo mesmo, porque ela está insatisfeita. Ela não está saindo pelos 50, 50 foi um bom pretexto. Ela está indo embora, não é por R$50, ela está indo porque não está feliz ali. Ela não está feliz com você porque ela não está concordando com a jornada, porque ela está se sentindo sobrecarregada, porque ela não está se sentindo reconhecida. São vários os fatores que a gente tem que olhar. Mas é mais fácil a gente pensar que ela saiu por causa de R$50 porque dá menos trabalho. Dá pouco trabalho. Se eu entender que ela é interesseira, né? que ela é interesseira e que R$50 leva, eu não vou precisar ter tanto trabalho assim para descobrir por que será. Mas não é, gente. As pessoas, elas têm uma motivação própria. A gente, quando fala de motivação, não é um fator que vai motivar todas as pessoas, porque a motivação está dentro dela, é o motivo que ela tem para mover uma ação. A motivação é dela. O que a gente pode dar a ela são incentivos. Incentivos é o que a gente pode fazer. E se eu pensar que o mesmo fator vai motivar todo mundo, eu estou erradíssima. E o mesmo incentivo vai valer para todo mundo, também estou erradíssima. É por essa razão que nós, aqui na gestão de pessoas, precisamos sim nos desafiar todos os dias e querer realmente conhecer quem é o nosso time. Quem são as pessoas que estão aqui? Quais são os anseios e os interesses dessas pessoas? Eu tive muitas camareiras que eu me desafiava a querer realizar o sonho delas. E você sabe o que era o sonho? Os sonhos foram os mais variados possíveis, mas os que eu me lembro, assim, que me chamaram muita atenção. Por exemplo, tirar minha carta de motorista.
Era um sonho. A motivação dela estava trabalhando para tirar a carta de motorista. A outra, porque queria que a filha se formasse, queria formar a filha na faculdade. A outra, porque queria terminar de construir a casa dela. E por aí ia. E você vê, esse não é um sonho para todo mundo. A carta de motorista era para uma, mas formar a filha, fazer o aniversário de 15 anos da filha, também era um sonho. Então, gente, só conhecendo para você destrinchar esses desafios de conhecer as pessoas e de se aproximar delas. Então, deixo para vocês aqui a mensagem. Usem uma avaliação, semestral pelo menos, mas chame o time de vocês, converse, crie planos de incentivo. E vamos falar sobre os planos de incentivo. Que plano de incentivo pode ser? Dinheiro? Não, Maria, não. Tudo bem, mas o incentivo com folga é válido, por produtividade é válido, por qualidade é válido. E se eu juntar qualidade, produtividade, e fizer dessa folga, né, um incentivo a mais, eu já estou saindo na frente. Eu posso dar uma folga no aniversário, posso me planejar para fazer isso. Eu posso pensar numa escala diferente do que aquela 6x1 que a gente já pratica. Mas o Ministério do Trabalho, ele obriga a gente a fazer 6x1. O Ministério do Trabalho te obriga a cumprir uma jornada X e você pode fazer acordos com o seu sindicato que te permite o acordo que for feito. O teu sindicato pode permitir o acordo que você quiser. Se ele permitir, você tem que apresentar projetos, tem que apresentar propostas. Desde o dia que eu vi lá em Foz do Iguaçu, a equipe inteira de governança do Samarco, trabalhando só 6 horas por dia, felizes da vida, porque eu perguntava para as meninas, e falava, por que você... E elas tinham opção. Elas tinham opção de fazer a escala 6x1 ou trabalhar 6 horas. Foi migrando uma a uma até a última. Todas quiseram trabalhar 6 horas. Não era obrigado para ninguém. Olha isso. Tinha o horário de 6x1. Para quem quisesse. Mas todo mundo aderiu ao programa. Então, isso foi um acordo coletivo feito com o sindicato, que elas trabalhavam a mesma jornada, só que todo dia a jornada era reduzida. Né? Então, tem condição de ser feito sim. E sim, né, vamos vencer a nossa rotina formando o nosso time. A formação, gente, isso é o divisor de águas. Se você formar a sua equipe, então essa responsabilidade aí de formar a equipe não é do RH não, minha gente. Tá? Leva mal não, mas eu tenho que dizer para vocês que essa obrigação é da governanta. É o papel dela, sim, treinar o time dela, sim, se formar o time dela dentro dos padrões do seu hotel. Eu cometi muitos pecados na minha jornada de 30 anos em hotelaria. De 30, mas nem todo esse tempo em governança, né? Bom, de 2006 para cá, ou seja, há 15 anos, eu só presto consultoria e treinamento para as equipes. Eu saí em 2000, eu iniciei o trabalho de consultoria em 2006 e minha última implantação foi o Sheraton Barra, no Rio de Janeiro, um empreendimento de altíssimo padrão, com 616 apartamentos. Em 2003, eu já gerenciava um orçamento de R$2 milhões. Era o orçamento da minha governança por ano. Então, eu pergunto para vocês, hoje, até o dia de hoje, né, passado daí 18 anos, dessa implantação para frente, tem muitas empresas, microempresas, que não faturam R$2 milhões por ano. Vocês já pararam para pensar nisso? No tamanho da responsabilidade que tem uma governanta executiva dentro de um hotel de esporte? É para fazer tudo. Aí você fala, mas Maria, isso é dinheiro demais. Não, esquece isso. Só de lavanderia, da alta temporada, eu cheguei a gastar R$100 mil por mês. Só de lavanderia, eu lavava 2 toneladas de roupa por dia. Como é que eu posso fazer isso, gente, se eu não tiver gestão? Pelo amor de Deus, como é que eu faço isso sem ter gestão? Pergunta que eu faço, é impossível. Você vai para a bancarrota, é um navio, vai para a bancarrota e vai levando tudo junto.
Então, gente, vencer a rotina, e aí você vai pensando em todas as frentes, né, que você pode buscar a produtividade, que você pode buscar a redução das perdas, você vai pensando em tudo que você pode fazer para otimizar os seus recursos, melhorar a sua produtividade. E aí eu acostumada com outra vida, né, maravilhosa, na rede de onde eu estava, eu tinha gente sobrando, né, para vocês terem ideia, eu trabalhava no hotel com 223 apartamentos, com 57 camareiras, 57 profissionais no total, também tinha lavanderia, e eu fui para um com 616 apartamentos e eu tinha 54. Então, você precisa realmente desaprender para reaprender, e foi aí que eu me aprofundei muito, muito, muito na gestão de processos. Porque eu falava com o meu gerente, pelo amor de Deus, eu preciso de gente. Pelo amor de Deus, eu preciso que você me autorize a contratar gente. Preciso de mais pessoas. E ele dizia, Maria José, você não precisa de gente. Você precisa tornar mais eficiente as pessoas que você já tem. E essa foi a primeira grande lição aprendida. De fato, ele tinha razão. Olha que o homem tinha razão. Eu precisava tornar mais eficiente a própria equipe que eu já tinha. Porque eu já tinha, e ele não me proibia, de forma alguma, de contratar pessoas se a ocupação justificasse. Eu trazia gente, terceiros, né, extras para trabalhar. Então, mais uma razão para eu treinar muito bem, sabe por quê? Porque aqueles extras produziam só metade do que o meu staff próprio produzia. Era bem assim, metade mesmo, se fosse. Era muito pouco que aquela equipe de extras produzia. E não era culpa dos extras, não, é porque a gente não tinha tempo para eles. A gente não treinava o extra, a gente ligava para o RH e dizia, RH, me mande gente com experiência. Aí o RH saía garimpando, né, coitado, né, achava lá com experiência, trabalhou em tal hotel tem experiência. Tá, tudo bem, tem experiência. Aí chegava aquela pessoa que tinha algum conhecimento, sim, da operação, mas jamais do seu padrão. Seu padrão é seu, imagina. E aí aquela pessoa chegava, né, você botava ela para fazer um teste um dia e já era suficiente para saber que ela não ia dar conta de fazer uma entrega consistente dentro do seu padrão de qualidade. Ela não ia fazer. E se ela fizesse, levaria duas vezes mais tempo do que o seu staff próprio, que já estava treinado. Então, o que você tinha que fazer? Pegava aquela mão de obra que era caríssima, o terceirizado, e colocava ele como auxiliar da sua camareira. Não tinha nem alternativa. Então, mais uma razão para treinar muito essa galera, porque a própria camareira precisava ser treinadora. Porque o mais rápido que ela pudesse, ela tinha que liberar aquela pessoa para trabalhar sozinha. Então, e a gente sabe que nem toda camareira é boa treinadora. Ela é muito boa profissional, ela sabe muito fazer, ela é muito boa tecnicamente, mas não é boa professora. Nem todo mundo é. Isso é uma habilidade humana que muita gente tem, muita gente não. E está tudo bem. Só que não está tudo bem quando você depende disso para fazer uma entrega, né, de serviço, porque esse serviço lhe custa muito caro. Então, ache meios de fazer um treinamento efetivo que realmente seja eficiente para você ter mão de obra boa, formada na hora que você precisar mais. Então, o que eu fiz? Fui lá, olhava para todos os cantos que tinha gente, onde tinha gente da governança eu pegava, da rouparia, da lavanderia, das áreas públicas, onde tinha gente eu saía catando. Eu treinei todo o meu staff, sem exceção, para ser camareira. E quando eu precisava de extra, sabe onde era que eu colocava? Na área pública. Mas aquele da área pública subia para os andares. Então, eu tinha uma equipe de 10 pessoas nas áreas públicas, 10 camareiras eu ganhava naquele dia. E era muito mais fácil gerenciar um serviço nas áreas sociais do que nos andares. Claro. E aquele time já estava comigo, aquele time já era da minha confiança. Ele já conhecia o nosso padrão, porque eu tinha tempo de capacitá-lo. Então, está aí. Buscar alternativas. Esse é um exemplo que eu dou da rouparia. Pegava as meninas da rouparia, todos os turnos, vamos lá treinar. Todo mundo era camareira. Todo mundo, então juntava áreas públicas, juntava a rouparia, a lavanderia, todo mundo, eu tinha o staff de extra que eu precisava. E beleza.
Quem não tem isso, precisa lançar mão de uma outra alternativa. Também fiz a primeira escolinha de governança em um projeto muito ambicioso, que foi levar oportunidades de formação para as comunidades do entorno do meu hotel. Era um trabalho social. Então, eu pegava aquelas donas de casa, aquelas meninas que queriam ganhar dinheiro, aquelas meninas, mães solteiras que tinham filho, moravam ainda na casa dos pais, mas não tinha formação, e eu dava para elas a formação técnica. Foi um programa que eu desenvolvi com a chancela do Sheraton, com a certificação do SENAC, que deu muito certo. Quem lançou o primeiro programa da escolinha do Sheraton no Rio de Janeiro foi a minha parceira de trabalho na época, de 20 anos atrás, Regina Célia. Ela era do Sheraton Rio. Mas ela fazia de forma mais incipiente. Ela pegava as meninas do Vidigal, que desciam para prestar serviço, e fazia essa seleção na comunidade que era mais próxima. E o programa que eu desenvolvi com o SENAC era muito mais abrangente. Então, mão de obra já não me faltava mais. Já não me faltava mais mão de obra, porque eu estava ali, tinha uma estrutura, mas isso sim, a empresa precisa ter esse olhar. Ou ele faz dentro do próprio hotel, como lá no Rio de Janeiro, hoje nós temos escolinhas montadas dentro dos hotéis. A primeira escola de governança hoteleira do Rio de Janeiro foi eu que montei, mas foi numa estrutura fora, né? Foi patrocinada pelo Copacabana Palace. Era uma suíte completa, montada do Copacabana Palace, porque lá elas faziam as aulas práticas. Do lado da suíte tinha o auditório. Então, a gente fazia a prática e o conceitual no mesmo ambiente, e a formação era completa. Então, porque eu acredito muito na formação da camareira, na formação prática, né, das camareiras. É muito importante elas verem o processo acontecer. Enfim, dá para elas mais autonomia, o aprendizado é uma evolução muito grande no aprendizado delas. Enfim, mas isso tudo, gente, é para a gente vencer a nossa rotina. Nós temos muitos desafios, mas se a gente não qualificar, não tiver essa visão de qualificar, de preparar o nosso time, a gente não vai andar muito. Processos em tempos de pandemia no setor de governança, o que evoluiu, o que o Marcelo falou aqui dos processos, foi realmente uma evolução. Foi uma evolução. A camareira não vai fazer contaminação cruzada, mas desde quando era para fazer, minha gente? Desde quando ela tinha que fazer a contaminação cruzada? Eu vou limpar o banheiro, depois eu vou limpar o quarto, depois eu vou limpar a varanda. Quem foi que disse isso, que podia? O que nós documentamos nesse manual já era para ser feito, desde que o mundo é mundo. Porque a segurança do apartamento, do processo de higiene e limpeza do apartamento, já era para ser, desde que o mundo é mundo, feito com segurança, claro. Mas foi na era Covid que esse processo ganhou os holofotes. Foi na era Covid que essa informação foi institucionalizada de forma muito abrangente. Nós colocamos no nosso protocolo tudo o que precisava ser feito para garantir a segurança, a qualidade e a eficiência do processo. Esses são os 3 pilares que sustentam a nossa metodologia ABC de housekeeping. O nosso método, que já estava lançado, que eu já praticava há muitos anos, mas somente em 2018, portanto, 2 anos antes da pandemia, em 2018 ele foi lançado publicamente, disponibilizado gratuitamente para as pessoas utilizarem de forma aberta. E eu disponibilizei para as universidades que tinham curso de hotelaria, para todas as universidades que tivessem interesse em ter o método. Então, nós temos várias, né? Vou falar daqui mais, que eu converso, mas é a UF, no Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense. Lá o curso de hotelaria, ele foi já certificado e ganhou premiações internacionais pela sua grande inovação. E não é por causa do método ABC de housekeeping, só incorporaram, né, já eram inovadores, muito inovadores. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a evolução do processo não é para ser descartada.
De forma alguma. Para onde vai caminhar nossa hotelaria se a gente entregar apartamentos sujos sem desinfecção, minha gente? Será que a gente quer ser o último lugar no mundo em qualidade de serviços hoteleiros e de hospitalidade? Porque a gente tem simpatia, a gente tem produtos maravilhosos, a gente tem o reconhecimento do mundo inteiro como um destino valioso. Com exceção da pandemia e da violência que assola o Brasil, esse lugar é um paraíso. Para vocês terem ideia que mesmo com pobreza e com favela, ainda tem no Rio de Janeiro turista que vem de todos os lugares do mundo para fazer favela tour. Quem é do Rio de Janeiro aqui? Alguém? Quem é do Rio de Janeiro sabe disso, e isso é um programa que é divulgado aos 4 ventos. Para subir a favela, para ver como é a favela de dentro. Olha que coisa, eu jamais subi na favela da Rocinha. Isso é na Rocinha que acontece isso. A maior favela da América Latina, tem quase 200 mil habitantes, é maior do que muita cidade no Brasil. É um bairro só. Eu estou falando da Rocinha. Que mesmo com tudo isso, o Brasil é um país amado, adorado. E se a gente fizesse isso ser melhor? E se a gente buscasse outras referências de valor para agregar tudo isso que a gente já tem? E se a gente fosse realmente reconhecido como deveria ser? Tivesse esse selo de qualidade da prestação de serviço como um grande diferencial. Porque a gente pode construir isso, está nas nossas mãos. Serviço, gente, a gente entrega, a gente faz. Eu costumo dizer o seguinte, tem um prédio vertical, é uma caixa de concreto, e você faz dessa caixa de concreto o que quiser. O que quiser. Eu tenho um hotel espetacular, maravilhoso, e nesse hotel espetacular, maravilhoso, eu entrego um serviço mais ou menos. Você sabe o que vai acontecer com esse hotel lindo, maravilhoso? Ele vai começar a baixar diária para atrair cliente, porque ele vai ter que se sustentar. Aí ele começa a baixar diária para garimpar clientes, e ele começa a não conseguir mais sustentar, né? Se sustentar, porque uma estrutura dessa é cara. E aí ele começa a ser sucateado, porque não há retrofit, não há renovação. E aí nasce um outro novinho do ladinho dele, que não é nem tão luxuoso assim, não é nem tão glamouroso assim, não é nem assinado por nenhum design, mas presta um serviço muito bom, cobra o mesmo valor da diária. Você sabe o que acontece? Sabe, né? Pois é. Tá, vai todo mundo para esse hotel novinho do lado, porque lá, embora não tenha tudo aquilo, mas ele sai de lá muito feliz. Lá ele recebe aquilo que todo mundo minimamente espera de uma hospedagem, sair levando, que é uma boa experiência da hospedagem. E eu vou dar um exemplo maravilhoso do hotel que eu estou hoje. Eu estou no Ibis. Não é nem comum eu ficar em hotéis Ibis, porque não tem serviço. E eu não gosto disso. Na verdade, eu vou ser muito honesta, não gosto. Eu gosto de pegar o meu casaco e ir lá levar, pedir para alguém vir pegar para passar, aquela roupa que eu trago na mala amarrotada, peço alguém para... Aí eu peço no Ibis para alguém me levar, eu digo que tem uma roupa amarrotada, ele diz, no 5º andar tem uma tábua de passar e um ferro. Boa, legal. Ah, é assim, né? Olha, eu só tenho 2 toalhas de banho no meu apartamento, eu queria 2 de rosto, pelo menos uma de rosto. Não, nós não temos toalha de rosto, senhora, desculpa, tem que secar o rosto com a toalha de banho mesmo. Beleza? Toma. Ah, mas eu queria um lençol, porque a minha cama, ela está bonita, estava bem esticadinha, linda, linda, mas não tem um lençol. Senhora, desculpe, mas nós não temos lençol aqui. Nossa categoria não... Esse é o standard dessa categoria, nós não temos lençol. Eu falei, não, não tem lençol não. Tá bom, tudo bem. Eu vou para o Ibis sabendo já disso tudo. Então, eu estou lá. O que é que vai me fazer permanecer no Ibis? O Ibis é maravilhoso para você ficar uma noite, 2, mas você vai ficar muito tempo, se você tem essa expectativa de ter serviço, não vá. Mas se você não se importa com isso, vai entrar para dormir, apenas sair no dia seguinte, vá.
porque ele tem um padrão que é assim em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo você não vai ter 2 toalhas de rosto, você não vai ter lençol, você não vai, mas é assim mesmo. Você sabendo disso não cria expectativas maiores. E mesmo assim, você pode sair de lá feliz, que é o meu caso. Eu errei, olhei errado a hora do café da manhã, olhei errado, né? Meu olho torto. E eu achei que o café da manhã terminasse às 10h30, e era às 10 horas. E eu cheguei lá às 9h20 e vi aquele pino lá fechando o salão, né? Eu olhei para aquilo e falei, nossa, eles, antes do café fechar, eles já botam lá o pino, né? Ok. E aí eu entrei, passei assim, né, de ladinho e entrei. E aí um menino muito simpático veio falar comigo e disse assim, senhora, o café já encerrou. Eu falei, mas não é 9h30, não é 10h30? Não, encerra às 10 horas. Eu falei, meu Deus, eu estou ali trabalhando, fazendo hora, olhando, controlando a hora para descer em tempo, né? E desci 20 minutos depois de fechado. E aí ele disse assim, olha, o que a senhora gostaria? Eu não posso deixar a senhora sair daqui sem tomar café. Eu já estava hospedada há 3 dias lá, né? E aí, o que a senhora quer? Eu posso pedir qualquer coisa que a senhora queira, né? Assim, eu faço uma bandejinha rápida do que está disponível ainda. Não posso pedir para fazer, mas o que estiver disponível, eu falei, cara, eu só quero um café. E quero pão de queijo se tiver. E se não tiver, só café já está de bom tamanho. O menino foi lá dentro, pegou uma bandejinha vermelha de plástico, botou um potinho de pão de queijo, um potinho de croissant, e voltou com aquela bandejinha, a coisa mais linda do mundo. E eu estava no Ibis, cara, num hotel que a gente já tem, por conceito, não ter serviço de nada, mas as pessoas encantam. O que esse menino fez foi, continua sem ter os serviços que eu desejo, que eu gosto de ter. Beleza, mas eu tenho uma referência, uma experiência extraordinária, entregue por alguém que presta serviço ali. Mudou totalmente. A minha má vontade com as outras coisas, já esqueci. Esqueci de pensar na generosidade, na gentileza daquele menino em ir lá me atender e se preocupar, cuidar disso, né? Ter cuidado comigo, se preocupar em preparar minha bandejinha lá, do jeito que ele podia, da melhor forma que ele podia, para eu não perder o meu café da manhã, não deixar de tomar meu café da manhã. Então, isso é a experiência que a gente leva para qualquer lugar que a gente for. É isso que a gente vende. Onde a gente aprende hospitalidade? Na nossa casa, com a nossa família. E essa hospitalidade, quando ela sai dessa esfera da nossa família, né, e entra dentro de um hotel, isso é o que a gente vende. O prazer em servir, o prazer daquele menino em me atender e não me deixar sair sem o atendimento, era visível. E isso me encantou de tal forma que eu já esqueci que eu não tinha toalha de rosto, que eu não tinha lençol e que o ferro estava na minha mão se eu quisesse passar minha roupa. Então, gente, é exatamente isso. Aumente o seu repertório com a sua equipe, faça ela pensar fora da caixa, dê a ela a responsabilidade de carregar o cliente e transformar a experiência dele na melhor possível. Não existe dentro de um hotel um serviço que não seja seu. Essa é a cultura que a gente tem que implantar na cabeça do nosso time. Não existe um serviço que não seja seu. Se você está dentro do hotel, se ele está ali como prestador de serviço, ele é da área de governança, não importa se aquele trabalho não é dele. Ele não pode deixar o hóspede sair da frente dele dizendo que não sabe, que não sei, que não é comigo, não é da minha área. Isso é feio, isso é proibido na hotelaria, gente. Isso é quase um crime. De dar desculpa, esse tipo de desculpa para um cliente, você está jogando ele para fora do seu hotel. Está dando para ele a pior referência do mundo de acolhimento. Não se faz isso nunca, jamais. Quem tem esse tipo de comportamento? Então, isso também faz parte da cultura da empresa.
E isso a gente implanta todos os dias. E isso a gente orienta e forma todos os dias. E está muito atrelado ao exemplo da liderança. Eu acredito na liderança pelo exemplo. Essa é a forma, se ele tem esse comportamento, se ele é antigo na casa, se ele está agindo assim, ele aprendeu com alguém e foi aceito por sua liderança. Foi aceito, em algum momento, esse comportamento nocivo para a hospitalidade. Então, o hóspede venha de qualquer canto, de qualquer canto que ele possa vir, se ele está na sua frente, ele é seu, e o aqui e agora é de vocês dois. Eu não sei o que ele quer, não posso atender, mas você vai procurar o atendimento que ele precisa, você vai pedir a ele para aguardar um minuto que você vai providenciar, vai chamar a pessoa, você vai encaminhar, você vai conduzir, porque você se importa com ele. Quando você faz isso, você está dizendo para ele que se importa com ele. E quem trabalha em hospitalidade tem que ter isso como um princípio, se importar com o outro, ter empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro. E para isso sim, nós temos que ter ferramentas cada vez melhores. Além do repertório, nós precisamos gerenciar o nosso time, acompanhar o nosso time, acompanhar esses indicadores, e tecnologia, nesse caso, é a palavra-chave. Como é que eu controlo a satisfação do meu hóspede? Como é que eu sei se ele está gostando de ser atendido aqui ou não? Sim, então aí entra o grande papel da tecnologia, as ferramentas que nos darão ali um analítico perfeito, mostrando a realidade do atendimento que está sendo entregue aqui. E isso vai fazer você mudar o seu serviço sempre, vai mudar constantemente para outro nível, para melhor e para melhor e para melhor. Porque você vai constantemente treinar as suas equipes naquelas demandas, naquelas oportunidades que você está enxergando a partir dali. E, gente, treinamento, formação, desenvolvimento é um processo que só começa. Nunca termina. Nunca termina. Se você quer melhorar os seus serviços, quer melhorar a sua qualidade, comece a fazer de algum ponto. Não tenho tudo isso, beleza, mas comece de algum ponto com a ferramenta que você tem, com o recurso que você tem. Pode criar uma planilha de Excel que já está valendo, mas comece, dê o primeiro passo, porque senão você nunca vai sair do ponto zero, do ponto de partida. E sim, precisa revisitar os seus padrões, técnica, método e treinamento contínuo, se fazem necessário em qualquer segmento, mas no nosso, de serviço, Jesus, ele é essencial. É essencial. Revisitar os seus processos, padrões, significa reajustar o que for preciso. Quando nós fizemos agora esse manual de housekeeping, os protocolos da era Covid, nós fizemos exatamente isso. Essa metodologia, o método ABC de housekeeping, já estava escrito há muito tempo, esse livro já está disponível há muito tempo. O que nós fizemos foi uma revisão nele, adaptando para a realidade de hoje. E vamos fazer de novo em março do ano que vem, porque nós já temos muito mais informação sobre a Covid, nós cometemos alguns excessos lá no início, cometemos. Mas melhor falhar por excesso do que por falta. Nós cometemos alguns excessos por zelo, por cuidado, por excelência no cuidado com as pessoas, que era necessário, porque ninguém sabia. As informações que nós tínhamos eram poucas, e de fontes diversas. Nós seguimos a ciência, o que a ciência dizia, o que a OMS orientava, o que a hotelaria hospitalar estava praticando, era isso que a gente seguia, porque aquilo estava amparado pela ciência. E assim foi, revisitamos sim os nossos padrões, nossos processos, criamos algo melhor do que o que existia para o momento que estava acontecendo, para aquele momento, né? E sim, na nossa operação no dia a dia, temos que fazer exatamente a mesma coisa. Isso significa fazer, mas no meu hotel já tem padrão, já tem manual, tem isso, tem aquilo. Tá bom, que coisa boa, né? Que bom que tem. E você revisou a última vez quando? Você está acompanhando? Porque não basta ter. Esses manuais, esses padrões, é o tipo de informação que tem que ser institucionalizada, tem que estar disponível para todo mundo que usa ela ter acesso. Tem que estar ali, para ser vista a olho nu,
para as pessoas poderem acompanhar e terem dúvidas. Que bom ter o benefício da dúvida. Que bom! Mas é ali que ela vai esclarecer e que ela vai voltar a prestar o serviço dentro da conformidade que tem que ser, quando ela tem a dúvida. Então, gente, é isso que vocês precisam pensar. Não basta ter e não basta fazer. Se você tem, parabéns. Se não tem, construa. E se você não acompanha, não tem os seus indicadores. Indicadores, eu estou falando de tudo. Eu estou falando de indicador de produtividade, de consumo. Estou falando de indicadores de satisfação do hóspede, dos seus próprios colaboradores, do seu próprio time. A gente precisa ter essa gestão, porque se a gente não tiver essa gestão, a gente não tem ponto de partida. A gente não vai melhorar nunca nem nada. A gente não consegue melhorar, não consegue gerenciar o que a gente não controla. Você tem que controlar. Ter ferramentas para controlar a sua produtividade, para controlar o seu consumo de produtos, de materiais, ter ferramentas que te mostrem isso. Quer dizer, então, se eu perguntar aqui no auditório quantos apartamentos uma camareira pode fazer por dia, todo mundo vai me dizer? Se vocês quiserem me perguntar, Maria José, quantos apartamentos uma camareira pode fazer por dia, eu vou responder com base numa referência, com base no número que foi medido, que foi analisado, cronoanalisado, que é um dado real. Então, eu posso dizer para vocês, nós trabalhamos na governança, na produtividade, com sistema de crédito. Vocês vão dizer, mas o que é isso? Crédito é tempo. Gente, nós só temos 440 minutos por dia de produção. Isso é real, é dado estatístico. Eu só tenho isso. Matematicamente falando, eu tenho 440 minutos. Quantas tarefas eu dou para a camareira realizar dentro de 440 minutos? Aí eu vou tratar um apartamento como uma tarefa. Quantos apartamentos eu dou? Quantas tarefas eu estou dando? Para eu saber qual é a capacidade produtiva dessa camareira, eu tenho que saber quanto tempo ela gasta em cada tarefa. A conta é simples assim. Então, tá. Se ela gasta 40 minutos no check-out, e se ela gasta 20 minutos na arrumação, eu posso te dizer, já sem fazer conta nenhuma, que ela pode fazer 10 apartamentos de check-out por dia, e 20 arrumações. Porque se eu somar 20 minutos, dentro dos 440 minutos que ela tem de produção, se eu somar 20 minutos de cada apartamento, vezes 20 dá 400, ela tem 40 minutos para se deslocar. Essa é a conta. Mas não dê 30 apartamentos para sua camareira achando que ela vai fazer, porque ela finge que faz e você tem que fingir que acredita. Ela não vai limpar o que você quer que ela limpe, ela não vai fazer o que você quer que ela faça, se você trabalha dentro de um conceito de qualidade. Então, meça o seu tempo das atividades que você está dando, para você dar uma produtividade que seja possível de um ser humano realizar. O que eu vejo hoje em dia nas governanças, no Brasil afora, tá? Não é privilégio de lugar nenhum. É uma prática que é quase criminosa. As camareiras recebendo 30 apartamentos para fazer por dia, e tem que fazer 30 apartamentos por dia, porque se não fizer 30, não atinge a produtividade, está fora. Sabe o que é isso? Você está estressando um ser humano, sobrecarregando um ser humano, lesionando ela fisicamente, porque o trabalho da governança é pesado, isso é quase desumano. É isso que eu tenho para dizer como presidente e representante de uma classe. É isso que é feito. Graças a Deus que isso não é a maioria. Graças a Deus que Deus é Pai, né? Mas isso se pratica no Brasil. Como que eu ia falar? Como que é a palavra que eu ia usar? Eu não achei a palavra, mas eu vou dizer que é quase um tempo de escravidão. É quase isso. Eu participo de uma comunidade chamada Escravos da Hotelaria, que é uma piada. Escravos da Hotelaria. Tudo que você pensar, eles postam ali, e coisas bizarras, brincadeiras, e fazem do dia a dia da hotelaria uma grande piada. Mas tem muitas coisas ali que são realmente para se pensar. Escravos da Hotelaria falam muitas besteiras, mas falam coisas muito legais. Dá para rir meio dia inteiro. Então, gente,
Método. Adotar um método para melhorar o direcionamento, a formação e a qualificação das equipes será o ponto de partida para quem quiser. E eu posso dizer para vocês que se vocês lerem o manual de housekeeping, que já está adaptado para a era Covid, ou se vocês baixarem o ABC de housekeeping, que é o método sem o protocolo, vocês vão encontrar as informações que vocês precisam para nortear as suas práticas de produção. E penso o seguinte, quando eu falo de aumentar a produtividade, né, dentro de um modelo de gestão profissional, eu estou dizendo que eu aumento a minha produtividade reduzindo o esforço físico daquela camareira. Eu não quero que ela trabalhe para morrer, eu quero que ela trabalhe para viver e ser feliz fazendo o trabalho que ela faz. Porque elas trabalham com muito amor, elas já têm isso como um princípio. As camareiras, em geral, salvo as exceções, trabalham com muita dedicação. Realizam o trabalho delas com muito amor. E isso significa, quando nós submetemos a elas a uma jornada insana, a um trabalho quase que análogo à escravidão, a gente está perdendo uma pessoa que poderia ser muito rica no nosso staff e dar muito mais resultado para o nosso negócio, pela sua prestação de serviço, pela sua boa prestação de serviço. A gente tem essa pessoa no limite que ela pode, e ela nunca vai se preocupar com você, empresa. Mas não vai se preocupar com você, empresa, de jeito nenhum, porque a mensagem que você está passando para ela é que você não está se portando com ela quando você adota essa prática. É bem assim, eu te dou, você me dá. É a lei da reciprocidade que o Marcelo falou lindamente no início. Não vai te dar devolutiva melhor do que a que você está dando para ela. Então, se você quer que uma mudança aconteça, se transforme nela. E, por fim, a redução do tempo na execução do processo de alta performance operacional depende de alguns fatores. Claro que da gestão do tempo que você precisa medir, analisar cada tipo de serviço. Então, se eu dou arrumação e dou check-out e dou revisão, eu meço o tempo de cada atividade que eu estou dando, componho lá os meus 400 minutos. Considerando o tempo de deslocamento, lá só tem 440, né? E assim é feita a produtividade por crédito. Eu posso considerar crédito minuto, posso estabelecer um crédito 30 minutos e por aí vai. Entrem no meu canal que vocês vão ver lá um vídeo meu falando sobre isso. E sim, outras variáveis desse processo e dessa redução de tempo estão diretamente ligadas à técnica que ela vai utilizar, os materiais, produtos e equipamentos que ela vai utilizar e, claro, em último lugar, o espaço físico que ela vai limpar e o nível de detalhamento. Então, observe que não é a quantidade de apartamento nem o tamanho metro quadrado, tá? O nível de detalhamento é muito importante. O nível de detalhamento é importante. O nível de serviço, a categoria desse hotel é também muito importante, porque ele pode ter mais, então entra aí, né? Ele pode ter mais riqueza de detalhes, e detalhes a gente sabe que é tudo, né? Enfim, então o que muda nessa retomada, gente? O que eu entendo é, muitas das práticas absorvidas e incorporadas pelas equipes foram uma evolução no nosso processo. E já era necessário, na verdade já era necessário. Não faz sentido aprender a fazer certo e depois voltar a fazer errado no improviso. Não faz sentido isso. Então, não fazer a contaminação cruzada com aquele mundo de pano que passa no vaso sanitário, na pia do banheiro, depois passa na bancada do telefone, isso já não era para fazer. Isso é contaminação cruzada. Será que era para fazer? Aqueles baldes redondos que ficam ali com a esponja de vaso dentro, com o pano de chão dentro, com a esponja de limpar copo dentro, tudo isso, sabe o que está? Sabe que está contaminado. Aquilo é um foco de bactéria, de fungo, de tudo que é sujidade, você imaginar. E era para fazer isso, gente? Nunca foi. Isso é uma prática que vem da residência dela, da casa dela, uma prática doméstica que foi ganhando escala. Por quê? Porque nós não adotamos uma prática profissional. Então, adote o método, porque isso vai mudar. O processo tem que ter começo, meio e fim, e tem que ter segurança, e tem que ter qualidade, e tem que ter eficiência.
Então, a alta performance num processo depende, sim, do treinamento e desenvolvimento, para você reduzir desperdício, para você ganhar em produtividade e qualidade. Então, ter método, materiais, produtos e equipamentos é extremamente necessário. É um item de necessidade básica para você ter essa estrutura implantada e, sim, reduzir as suas perdas invisíveis no setor de governança. Então, treinamento contínuo, gente, revisando seus processos, seus padrões. Com isso tudo feito, você tem uma estrutura no setor de governança enxutíssima. Você tem como organizar... Você tem uma estrutura enxutíssima, porque você consegue medir o seu consumo. Consumo de produtos químicos, eu estou mostrando aqui os 4 maiores consumos do setor de governança. Enxoval, produtos químicos, materiais e amenities. Se você tem isso medido, o seu consumo medido versus hóspedes passados pelo hotel, versus apartamento ocupado, você tem um indicador de consumo. Quando isso estiver fora da curva, você já vai saber imediatamente. Fazer a gestão do setor de governança requer organização, planejamento, controle. Isso vai te dar outro nível de qualidade no serviço, vai te dar outro patamar, vai te levar para outro nível de qualidade, com certeza absoluta. E, claro, né, treinamento contínuo. Boas práticas, reduz custos, perdas. Isso aqui eu vou avançar um pouco. Na verdade, o sucesso da operação de governança é construída por uma equipe bem formada. É isso. Não tem outra coisa para dizer a vocês. E essa formação começa com a liderança. Então, procurem sair da caixinha de vocês, procurem referências, construam novas referências e trabalhem para que buscar novas ferramentas para transformar a rotina de vocês, que não é fácil, em algo que seja muito melhor. Porque essa construção começa com pessoas, né? Tudo começa em alguém. A empresa que contratou você, contratou sua competência, suas competências, suas habilidades, de saber fazer isso ou de querer aprender a fazer isso. Se você não tem problema nenhum. Mas não querer aprender, não querer fazer, não querer construir, é um problema para você. E vai ser um problema que vai refletir muito ali adiante, muito próximo de você. Não querer aprender significa: esqueça hotelaria, esqueça a governança hoteleira, vai partir para outra atividade, porque esqueça o setor de serviço. E aí sim, eu quero convidar vocês agora eu quero convidar vocês a entrar no nosso site, mariajosedantas.com, baixar o manual de housekeeping, e nesse manual de housekeeping olhar tudo que tem lá. É resultado de muitos anos de pesquisa e de trabalho, gente. Eu estou aqui falando para vocês de muito trabalho que eu tive, baseado e amparado pelos inúmeros erros que cometi. Os erros me fizeram aprender. Os gestores que eu tive também foram grandes mestres. E sim, ocupem esse papel na vida dos profissionais que trabalham com vocês. Sejam para eles o grande mestre. Ensinem, desenvolvam, se transformem na pessoa que vocês gostariam de ver, né? E eles serão gratos, eternamente gratos, como eu até hoje sou extremamente grata aos meus líderes, os meus gestores.